Continuar aqui na palavra do Senhor, lá no Evangelho de Lucas. Glória a Deus. No capítulo 4. Do 14 em diante, a gente vai ver o seguinte. Lucas 4, 14 em diante. Texto conhecido nosso, né? E esse texto aqui é a base do que iremos falar durante essas sextas-feiras. Então, pelo poder do Espírito Santo, voltou Jesus para a Galileia e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, olhe, proclamar liberdade aos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Isso Isaías escreveu há 700 anos atrás, antes de Jesus nascer. Então, Deus ele havia já mostrado e deixado claro, através da voz de Isaías, o que ele iria fazer com o filho dele, quando viesse 700 anos depois, assim que ele surgisse. Pois Jesus Cristo ele foi ungido para dar liberdade ao cativo e também liberdade àqueles que estão oprimidos. Então, principalmente hoje eu quero pegar essas duas situações a qual as pessoas vivem participando: cativeiro e opressão. São as duas coisas que mais atacam o povo de Deus e o povo aí afora, o povo do mundo também, né? Cativeiro e opressão. Se bem que tem muita gente que confunde e acha que cativo e oprimido é a mesma coisa, e não é. Elas não são sinônimos. Cativo é uma coisa, oprimido é outra coisa. Cativo é quando os demônios moram no corpo da pessoa, por longo tempo ou por um curto período de tempo. A pessoa que é cativa dos espíritos malignos, automaticamente já permitem a entrada de um espírito dentro delas. E isso acontece constantemente na vida de muita gente. O cativo, o espírito mora dentro, ele faz morar o maior tempo possível, principalmente quando a pessoa anda em pecado. Andou em pecado, você já abre, a gente falou sobre portas anteriormente, então eu já abro uma porta para que os espíritos entrem. E olha que no início, você abre um pouco a porta, eles entram, mas talvez fique pouco tempo, porque você ainda resiste com a palavra dentro de você. Aí eles saem. Mas pode chegar o tempo deles entrarem e ficar permanentemente na vida da pessoa. Os espíritos, eles entram e ficam na vida de pessoas. Amém? Seja por curto período de tempo ou por longo período de tempo. Eu deixei tudo anotadinho aqui, vou estar passando para vocês. Nós temos o exemplo, por exemplo, lá o endemoniado de Gadara. Marcos 1, 25. Quem pode ler para mim, por favor? Marcos 1, 25. Oh, glória. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cale-se e saia desse
Jesus então repreendeu, dizendo: cale-se e saia desse homem. Jesus estava falando com um jovem endemoniado ou com quem estava dentro dele? E a Bíblia relata que tinha muito tempo que aquele jovem estava naquela situação. Em algumas vezes, ele pegava umas pedras e se martirizava mesmo ali, dentro dos cemitérios. Já tentaram prender várias vezes ele, e os grilhões eram arrebentados. Por quê? Porque dependendo da situação de cativeiro, os demônios eles tomam um controle maior sobre a vida da pessoa. Então, chega a ponto da pessoa fazer coisas mirabolantes. Mas é um negócio fora do normal, irmãos. Lá, quando eu trabalhei em Laranjeiras, no Conselho Tutelar, eu já falei isso aqui para vocês e vou dar esse exemplo. Eu já vi muita coisa, mas esse aí me marcou porque era uma jovem magra. E eu falando para ela, eu dizia: minha filha, saia dessa vida, essa vida não é para você. E ela com a cabeça baixa, sentada numa mesa, a mesa enorme, com mais de 6 cadeiras a mesa, uma mesa com uma madeira grossa, pesada, que para a gente arrastar, era eu e mais 4 pessoas para arrastar. E aí, essa jovem ficou comigo, eu fiquei conversando com ela, eu dizendo: minha filha, saia essa vida não é para você. Sua família é cristã, eles sempre me pedem para interceder por você, eu não vou desistir de você. Aí ela pegou e disse: eu sei, mas eu já dei meu sangue para o diabo. Aí eu não quero saber disso não, eu quero saber que ainda tem solução para você. E ela olhou para mim e disse: Júnior, não tem jeito para mim não. Eu disse: tem, minha filha. Quando eu disse isso, um amor veio muito grande sobre minha vida. E eu amei aquela jovem muito a ponto de tentar ajudá-la de toda forma. Mas quando aconteceu isso comigo, no mesmo instante, os espíritos entraram nela. E aí eu estava de frente para ela sozinha, magrinha, e eu à frente dela. Ela pegou a mesa, levantou com as 2 mãos na minha frente. Eu ali tive um medo da pega, irmão. Para falar a verdade. Eu disse: oxe, uma menina magra dessa pegando essa mesa pesada. Não. Aí na mesma hora que me veio o medo, logo depois veio a autoridade de Cristo sobre mim. Aí eu olhei para ela e disse: agora, solta essa mesa em nome de Jesus. Aí ele arriou assim, os demônios, ela ficou com a cabeça baixa. Depois ela abriu os olhos todo branco, virado. Aí disse: nós temos o sangue dela nas nossas mãos. Aí mas eu cancelo vocês hoje em nome de Jesus. Eles disseram: nosso nome é Legião e nós vamos matá-la com um dos espíritos que anda com a gente. Ele ainda disse o nome do espírito: Exu 7 facadas. Aí eu não quero nem saber, você pode dizer o nome que for. Eu sei de uma coisa, ela vai ficar livre em nome de Jesus. E aí fiz a expulsão dos demônios, ela voltou a si, chorou muito, e eu levei-a para casa. E quando estava no caminho eu disse: minha filha, saia dessa vida. Acaba com esse negócio das drogas, acaba com esse negócio de andar em pontos de feitiçaria, acaba com isso. Sua família é toda cristã, rapaz, eles me pedem ajuda direto. Aí ela disse: Júnior, mas eu tenho um negócio para lhe dizer. O que é? Eu não quero mais não, eu quero ficar onde eu estou. Ali eu vi desistência. Mas você veja que a pessoa, quando é um cativeiro dos espíritos, ela já começa a fazer coisas acima do normal. Já vi em expulsão de demônios, lá em Laranjeiras, uma mulher flutuar de costa do chão. Então são coisas que não são naturais. São coisas sobrenaturais. Chega a esse ponto, pastor, chega. Chega ao ponto das pessoas, uma outra feita, a gente foi expulsar uns demônios de um jovem, Júnior, lá em Conceição. A Luísa, eu acho que estava. E aí, meu irmão, ele botou 10 homens para correr. Aquele negócio foi... Não tem como ser uma coisa normal. Tem, Luísa? O cara
amarrado. Eu disse, por que vocês amarraram ele de corda? Foi porque eu vi as marcas no pé. Rapaz, eu amarrei com a corda do meu cavalo, que é grossa, e não teve jeito, ele torava, parecia fio dental. Aí eu, é mesmo, aí me mostrou as cordas, tudo torada. Eu acho até que o daí estava também. Não era daí? E aquele negócio, e o pessoal em cima deles, aí, quando eu desci do carro, o pessoal disse, oxe, trouxeram um pastor, tinha que trazer um feiticeiro, rapaz. Aí eu fiquei na minha e comecei a falar, ali a gente pregou aquela noite, foi, Luiz? Ó, daí lá, foi uma bênção, meu irmão. O povo que julgava o povo de Deus parou para ouvir o evangelho. E o homem no chão, os outros tudo em cima, eu disse, pode sair de cima dele. Aí disseram, mas pastor, se a gente sair, ele vai bagunçar tudo aqui. Eu, pode sair, rapaz. Aí saíram de cima do rapaz, o rapaz de cueca, todo cortado, cheio de sal grosso, porque tinham jogado sal grosso, jogaram... Quando a pessoa está nessa situação, o que tiver na frente joga, benzendo. Água benta com sal, aí nas feridas do cara... E o cara só no chão, os demônios olhavam para mim e sorriam. Não sentia dor nenhuma, não. Então isso não é natural. Por quê? Porque os demônios precisam de vocês para fazer os intuitos dele aqui. Eles precisam. Você acha que não é por isso não que eles fazem um casal, um homem está traindo a esposa com outras mulheres e até às vezes com um homem? Ele gosta de fazer isso. Então ele não pode, para se manifestar aqui nesse mundo, se não for materializado, como às vezes eles fazem, só que não podem ficar muito tempo assim, o que é que eles fazem? Eles preferem ter uma casa nova. Quem é a casa nova? Quem pode ser uma casa nova? Qualquer pessoa. Abriu a porta, eles fazem o que querem. E nessa situação de cativeiro, é pior. Por quê? Porque a pessoa já está totalmente envolvida no pecado. Quando é opressão, ainda não. Opressão é um pouco diferente. Opressão, o espírito maligno não mora na pessoa. Ele fica próximo da pessoa. E próximo da pessoa ele fica com um cabresto, pega as rédeas aqui e começa a tentar controlar de todo jeito a pessoa. Mas não fica dentro. Entende? Quando fica dentro, a expulsão, eles se manifestam e saem. Quando fica fora, normalmente se manifesta. Mas a maioria das vezes não se manifesta. A pessoa sente que algo ruim saiu dela, começa a chorar, começa a tremer. Então não precisa manifestação, no caso da opressão. Já o cativeiro, vai ser necessário uma manifestação. E às vezes é horrível. Já fiz libertação de mulheres com os filhos perto, os filhos ficam aterrorizados. É tanto que hoje eu não faço mais. Eu prefiro que os filhos sejam retirados ou marco um outro dia com uma pessoa. Entende como é? Amém? Amém. Marcos 1:25, como a irmã leu, é justamente o caso do endemoniado de Gadara. Né? Temos o exemplo aqui de cativeiro. O próprio Nabucodonosor, que oprimiu Israel, lá em Daniel 4. Eu não vou pedir para vocês lerem, mas se vocês lerem esse texto, Daniel 4, do 11 ao 34, vocês vão entender, não só como um espírito maligno pode afetar uma pessoa. Eu vou pegar uns versículos aqui, a gente vai ler junto. O L. Eita. Só Jesus. Aqui em Daniel, capítulo 4. No versículo 11. Eu vou pegar o 4, vou pegar alguns versículos aí para vocês terem uma noção.
Aqui é o rei Nabucodonosor já falando o sonho para que Daniel pudesse revelar. Tá certo? Deus deu um sonho ao rei Nabucodonosor que não era de Israel. Ele foi usado por Deus para oprimir Israel. De vez em quando Deus faz isso. Tem gente que acha que Deus ele não às vezes não aperta a rédea não, o cinto da sua. Às vezes ele aperta sim. Israel andava torto, ele pegava um reino poderoso e botava para oprimir Israel. E não defendia Israel. Para quê? Para Israel sentir um pouco na pele que é ruim estar sem ele. E aqui a todo tempo você vai ver que é ruim estar sem Deus, porque você fica despreparado. Você fica sem as armaduras de Deus. Não é? Quando eu falei das armaduras na aula passada, na sexta-feira passada, não é que você tem pastor e líder que até faz isso. Olha aqui, irmãos, com R$10 você vai adquirir agora o seu capacete da salvação. Está aqui, ó. Espada do Espírito. Tem apóstolos com os mantos, a espada. Parece um cenário assim de filme. Você não está vendo um culto, não. Você está vendo ali uma manifestação de um filme, né? Aí vem a apóstola e pega a espada assim, aí anda e passa pelo arco. E para que isso, minha gente? Paulo só exemplificou o que seria cada uma delas. O primeiro, quando ele fala do capacete da salvação, quer dizer que se você não estiver salvo, ou seja, se você não aceitou Cristo, não tem como você lutar contra Satanás. É só derrota. Se você não tem um escudo da fé, ou seja, se você não aplica a sua fé durante os seus dias de vida, não tem como você se defender das ciladas do inimigo. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Se não tiver bem manejada na sua boca e no seu coração, você consequentemente irá apanhar. É isso. Amém? Amém. Daniel 4:11. Aí Nabucodonosor começa agora a falar, porque era o rei da Babilônia, invadiu Israel, agora Deus deu um sonho a ele, porque ele era muito poderoso e um homem muito inteligente. Tanto é que quando ele invadiu Israel, ele pegou logo os jovens e trouxe para perto dele para ensinar a doutrina da Babilônia, para eles esquecerem a doutrina de Israel. Olha como é. Aí Deus percebeu isso. Aí o que foi que Deus fez? Deu um sonho a ele para mostrar que ele ali dentro não é nada. Olha ele contando o sonho. Então, Daniel, crescia esta árvore e se fazia forte de maneira que a sua altura chegava até o céu. Daniel, israelita, um homem de Deus e de oração. Olhando agora para Nabucodonosor, Nabucodonosor mudou logo o nome dos jovens. Daniel agora era Beltesazar. Não podia ser chamado mais Daniel. Por quê? Porque o rei que invadiu Israel queria que mudasse tudo. Inclusive a religião. Aí Deus percebeu aquilo. Sadraque, Mesaque e Abednego já foram mudados o nome dos jovens ali. E Beltesazar, que era Daniel. E ali ele continuou falando no 12, a sua folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, Daniel. E estando eu na minha cama, e eis que um vigia, um santo descia do céu, clamando fortemente e dizendo assim: derrubai a árvore e cortai-lhe os ramos, sacudi as suas folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos, mas deixai na terra o tronco com as suas raízes, atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e seja a sua porção com os animais na erva da terra. Foi daqui que foi tirado aquele louvor. Sou como uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas, aí as coisas voltam a funcionar.
Seja mudado o seu coração para que não seja mais coração de homem, lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigias, e esta ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre ele. Então Deus no sonho já havia falado por um anjo que desceu a Nabucodonosor, disse: olha, quem dá o poderio das coisas é Deus. Ao humilde ele dá. Porque se a pessoa que Deus deu o poder não for humilde, certamente será cortado. No seu caso, tirarei o seu coração e darei um coração de um animal, para que depois ele voltasse a ser homem e visse que realmente Deus era Deus. Esse sonho, no versículo 18, esse sonho eu, rei Nabucodonosor, vi. Tu, pois, Beltesazar, que é Daniel, diz a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a sua interpretação. Mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Então Daniel já começa aqui. Eu vou ler porque vocês se alimentam mais em casa, mas eu vou deixar claro aqui com algumas revelações. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por 1 hora, ou seja, ele ficou calado por 1 hora. E os seus pensamentos o turbavam. Falou, pois, o rei, dizendo: Beltesazar, não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Daniel, dizendo: Senhor meu, seja o sonho contra os que te têm ódio, e a sua interpretação aos teus inimigos. A árvore que você viu que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu, e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo da qual moravam os animais do campo, e em cujos ramos habitavam as aves do céu, és tu, ó rei. Aí o rei começou a entender. Caramba, então aquele carvalho gigante estava se referindo a mim. E te fizestes forte, a tua grandeza cresceu e chegou até o céu. Ou seja, Deus aprovou que ele crescesse até no meio de Israel. E o teu domínio até a extremidade da terra. Ou seja, Nabucodonosor foi uma das potências mundiais de maior poderio bélico, foi a potência da Babilônia. Dominavam, só depois de muito tempo é que vieram os romanos, mas a Babilônia teve um poder tremendo na terra toda. Amém? Amém. Aleluia. E quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo que descia do céu e dizia: cortai a árvore e destruía, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre eles 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá sobre o rei, meu senhor. Serás tirado dentre os homens. Por quê? Porque uma época ele decidiu começar a modificar as coisas de Israel. Ele disse: eu sou tão poderoso. Deus permitiu que eu chegasse aqui. Então agora eu vou colocar o meu poderio para reinar em Israel. Agora não vai ser mais Israel, mas vai ser Israel-Babilônia. E Deus detesta isso. Ele não gosta que toquem no povo dele. Israel desse tamanho, está derrotando mais de 7 países enormes que estão lutando contra ele. Desse tamanho, Israel. Quase não tem soldado nenhum. São poucos. Quem serve mais são as mulheres. Ninguém aguenta. Não é porque é pequenininho, não. É porque Deus sempre amou a videira dele.
Vai chegar um tempo difícil para Israel, mas não agora. Serás tirado dentre os homens e a tua morada será com os animais do campo. Olhe, e te farão comer erva como os bois e serás molhado do orvalho do céu. E passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Cada vez que você ler na Bíblia, no Antigo Testamento, tempo, pode identificar como ano. Tem muita gente que tem essa dúvida. Pastor, eu me lembro que o Senhor foi usado por Deus e disse assim, o tempo é a metade de um tempo. Conte 1 ano e meio, irmãos. Use, porque o Espírito de Deus, ele fala desse jeito. 2 tempos, 2 anos. Então, 7 tempos, 7 anos. Que ele iria comer como um animal. E quando... Epa, peraí, passou aqui o texto, meu irmão. Misericórdia, Jesus. Passou com tudo aqui. E quanto ao que foi falado, deixasse o tronco, as raízes, tal, aí 27, né? Depois que tivesse conhecido que o céu reina. Olha, repare só. Deixassem o trono com as raízes, no 26, da árvore, o teu reino voltará para ti. Depois que tiveres conhecido que o céu é só para ele reconhecer que quem manda na terra, quem é? O céu, Deus. Ele é que reina. Os países têm os governantes hoje, mas está tudo anotado. Os que estão fazendo o que estão fazendo, a justiça de Deus vai cair, não tem jeito, cai sobre eles. Não tem jeito. Venezuela viveu vários anos humilhado, pisado. Todo mundo só tinha direito a 2 pães por família. O salário mínimo dá para comprar uma galinha lá na Venezuela. Olha o que aconteceu agora. Vários anos nisso. Sabe como é que está a Venezuela agora? Quem não tinha dinheiro agora está abrindo os negócios, os comércios e o povo está avançando. E os que estavam aprisionados por causa do ódio dos inimigos estão sendo soltos, tudo. Vai acontecer isso no Brasil também. Hein? Tenha certeza disso. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. Olha o que Daniel estava dizendo a ele: rei, você chegou até aqui, tá, tudo bem, você é poderoso, agora preste atenção, para que você seja uma pessoa mais equilibrada. Eu vou lhe dizer o porquê. Porque se acontecer de você começar a querer ser o bam aqui da história, o Deus daquele céu vai tirar você e vai deixar só o tronco até que passe os 7 tempos e depois se retorne o seu coração. Ou seja, Deus iria permitir que um anjo caído, um espírito maligno, tornasse espírito de loucura. Você acha que não existe, não? Se for a pessoa estiver cativa com um espírito desse, hoje eu estava passando aqui na rua, na frente, aqui na BR, indo para casa, e vi um jovem conversando com o vento. Eu já fiz libertação de umas 3 pessoas assim. Eu fiquei entusiasmado, eu disse, esse jovem mora por aqui. A primeira vez que eu vi ele conversando assim, o cabelo todo desarrumado, ali já está começando a virar um cativeiro do espírito de loucura. Assim aconteceu com Nabucodonosor. Preste atenção, irmãos. No 28, todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Ao fim de 12 meses, quando passava no palácio real da Babilônia, falou o rei dizendo, Daniel havia avisado, não deixe o seu coração ficar acima do Todo-Poderoso, trate melhor os pobres. Olha o que Nabucodonosor disse no 30. Falou o rei Nabucodonosor, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu e disse, a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti
o reino, ou seja, perdeu. Já que seu coração não melhorou, observe que toda libertação, e antes de acontecer um cativeiro, Deus ele avisa as pessoas. Preste atenção, fulano, fecha essa porta. Com Caim não foi assim, lembra não de Caim lá em Gênesis? A ti está aberta a porta da maldição, cabe a ti fechá-la. Isso é libertação. Quando chegar uma pessoa que já ouviu essas palavras da minha boca aqui, disserem, já com a situação bem complicada, morrendo a mínguas, e disser, pastor Júnior, eu disse, pai, por que você abriu a porta? Deus está avisando ao povo dele a todo tempo, fechem essas portas. Porque pode chegar o tempo de cativeiro. E aí você ser aprisionado. Foi assim com o rei. E aí aconteceu tudo aquilo que o próprio Deus havia determinado. Na mesma hora se cumpriu... 33, eu pulei para o 33, viu? Aliás, vamos 32, que é lindo esse texto aqui. E serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, como havia dito. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens, e o dá a quem ele quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens e comia erva com os bois, ou seja, o rei poderoso que queria mudar Israel, agora estava comendo mato com os bois. É só querer ser melhor do que os outros, você vai ver que a recompensa não é boa. Principalmente melhor do que Deus. E o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo como as penas da águia, e as suas unhas como as da ave dos céus. Olha que negócio terrível. A afeição da pessoa, quando é um cativeiro de Satanás, muda muito. Muda bastante. A gente já fez libertação de pessoas que eram uma coisa, hoje são outra, hoje é luz. Você olha para a pessoa e diz, rapaz, que é bom estar perto. Se alguém já disse isso para você, é porque reconhece a luz de Cristo em você. É bom, eu gosto de estar perto de você, fulana, porque eu me sinto tão bem. É uma luz que você traz. É uma paz. Estão reconhecendo o Espírito de Deus sobre a sua vida. Amém? Amém. Aleluia. Eu parei no 33, não foi? Agora vamos para o 34. Mas ao fim daqueles dias, agora já é o rei Nabucodonosor falando, porque ele citou tudo, foi citado o que ele ouviu do que se passou com ele, e agora ele retomando a palavra, diz, mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o entendimento. E eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é da geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra, não há quem possa estovar a sua mão e lhe diga, que fazes? Quem somos nós para dizer a Deus, por que o Senhor fez isso, Deus? Tem gente que até ousa, talvez fique até pior do que Nabucodonosor, quando diz, por que o Senhor levou alguém da minha família? Deus não faz isso. Ele humilha o perverso e dá cobro àqueles que é dado e não fazem. Aí para fazer isso ele usa um inimigo para ensinar a pessoa que se deve humildade ao Senhor e sabedoria do trono do Eterno. Amém? Eu precisei ler eu não ia ler não, eu ia deixar para vocês lerem em casa, mas eu precisei porque eu queria trazer algumas palavras, modificar algumas palavras para ficar de fácil entendimento,
para os irmãos, mas nenhuma nação tem o poder que tem se não fosse dado por Deus. Jesus, quando foi preso, chegou perto de Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos disse: você não sabe que eu tenho o poder de lhe libertar ou lhe aprisionar? Ele disse: todo o poder que está sobre ti foi dado lá de cima. O poder que haverá sobre a sua vida vai ser dado lá de cima. Basta você merecer. Basta você andar livre do pecado. Basta você andar na luz de Deus. Amém? Amém. Isso tudo falando de cativeiro. Opressão é diferente. A opressão, ela age por fora e vamos supor que é como aquele homem que está por cima do cavalo guiando pelas rédeas. É por isso que em alguns terreiros chamam as pessoas de cavalo. Por quê? Porque quando você pisa os pés, você já ganha uma opressão no local. E eles fazem da pessoa cavalo. Porque eles guiam, a partir daquele momento que você entra ali, você já é guiado por um espírito maligno, e ele gosta de um grande engano, né? Então tem gente que nasce, aí a outra diz, vamos no terreiro ali e tal, e começa a participar, daqui a pouco, aí você tem uma Yansan, rapaz. Aí a pessoa fica com aquilo mais Yansan, e começa a mergulhar, tentar mergulhar. É tudo anjo caído, é tudo a mesma coisa. Vieram para matar, roubar e destruir. Não tem jeito. Aí a pessoa vai evoluindo naquilo, vai mergulhando. O ódio da pessoa é aflorado, por quê? Porque tudo, principalmente as pessoas que andam com as Maria Padilhas e as de prostituição também. Essas pessoas, tudo que elas fazem, elas colocam os anjos na frente, os espíritos malignos na frente. Fulana fez isso comigo, né? Vou chamar a Padilha para ela fazer uma visita a ela. Entende como é? Então fica essa guerra espiritual, tudo através de opressão. A pessoa está ali de boa, acontece qualquer coisa, alguém pisou no pé da pessoa. Se a pessoa anda nos terreiros e já tem conhecimento com as entidades do local, as entidades ficam falando, leve umas velas e um frango assim, na encruzilhada tal, que eu vou fazer esse trabalho para você. Eu digo porque eu já conversei com muita gente assim. Aliás, na nossa igreja de Laranjeira, a gente tinha algumas pessoas que eram da feitiçaria. E fizemos as libertações. Foi coisa muito pesada. E até algumas morreram na presença do Senhor. Deixaram a feitiçaria de lado. Entende? Mas uma delas já me disse, pastor, eu chegava aqui nesse cemitério aqui, perto da casa do Senhor. Aí o pai de santo vinha eu, que era uma das mais fortes ali, e a gente usava um punhal do Exu Sete Facadas e dava um toque nas catacumbas lá, e a caveira levantava e falava com a gente. Então você veja o nível de cativeiro de pessoas e opressão. Né? Você acha que não tem gente assim não aqui? Em Areia Branca? Tem, precisando de ajuda. É para isso que você está sendo preparado. Pessoas vão precisar da sua ajuda. E é certo que a gente chegará a essas pessoas. Amém? Glória a Deus. Aquela pessoa que, por exemplo, outro tipo de opressões, né? Tem um homem num casamento. Vamos para o casamento agora. O homem bate na mulher. A mulher fica ali, se tremendo, não gosta e diz que vai embora. Daqui a pouco ele vem, pelo amor de Deus, não vá não, minha filha, me perdoe. Aí, o cara está arrependido mesmo. Você não pense que é brincadeira não, o cara está arrependido. Aí logo depois de um tempo,
Ele bate de novo. Aí depois, minha filha, não era isso que eu queria, não. Eu vou dizer a você o que é isso. Opressão. Quando é opressão, pastor Júnior? É quando a pessoa é livre, mas em algumas situações o Espírito pega a pessoa e começa a encher o ouvido para que a pessoa faça o que eles gostam. É marido batendo na mulher, traindo, se prostituindo, usando drogas. Para a mulher é a mesma coisa. Traia seu marido, minha filha. Você não está vendo que o cara ele trabalha demais. Aí a mulher o pega. E você quer ver coisa é quando eles tocam no dinheiro. Você está vendo que seu marido não está lhe dando uma vida boa? Vá, venda seu corpo, rapaz. Você vai ganhar, ainda vai ajudar seu marido. Olha que mulher boa. Você acha que eles não falam isso, não? Falam, irmão. Isso é opressão. Tem muita gente oprimida. Usuário de droga. Usa droga porque quer. Uma vez eu fiz uma libertação de um rapaz. Aí eu estava com ele, ele me chamou. Quando eu fui fazer um culto, lá pro lado de Itaporanga, aí ele me chamou, eu desci do carro, ele, sozinho, lá longe, que foi? Aí fui. Cheguei lá, ele, pastor, eu queria conversar com o senhor, rapaz. Agora, em particular, na minha casa, eu moro só, estou sozinho em casa. Aí, onde é que você mora? Ele, aqui, é uma casinha, uma rua escura. Aí eu, bora. Aí cheguei lá. Aí ele botou uma mesinha na minha frente. Aí eu vou, não se preocupe não, viu, pastor? Eu já ouvi falar muito do senhor e eu disse, só ele pode me ajudar. Eu disse, o que é que esse cara quer? Aí ele trouxe uma balaclava, que é para botar no rosto, fica só os olhos. Umas luvas, uma pistola e um 38. Disse, eu sou matador de homem. Aí eu, caramba, esse cara me chamou. Eu participo. Eu digo assim porque o negócio aqui em Sergipe está aumentando muito. Viu? Aí eu disse, rapaz, é mesmo, ele é. E eu sou matador de aluguel, pastor. E aí eu queria que o Senhor... Eu tenho orado ao Senhor. Olha, a última vez, o último que eu matei, pastor, foi fulana e disse o nome. Foi em tal lugar, disse o lugar, passou até na televisão. E eu tinha visto. Eu, rapaz, foi você que matou o cabra. Foi, mas foi encomendado. Eu ganhei 2.500. E eu quero parar com isso, pastor Júnior. É demais, irmão. Opressão. Ele fica normal. Mas a opressão já estava, porque dependendo da opressão que você viva, o jeito que Satanás vai levando a sua vida, vai guiando, vai lançando você na lama do pecado. Toda vez que ele lança, ele ganha ponto. Vai chegar um tempo que ele já ganha o direito de fazer você cativo dele. Aí ele entra na pessoa. Você entende? Isso é libertação, irmão. Processo de libertação tem tudo a ver com isso aqui. E aí agora eu disse, tá certo, então você quer minha ajuda? Ele eu quero ajuda porque eu sei que tem coisa ruim aqui já dentro de mim. Ele falou certo. Aí eu olhei para ele e disse, bom, já que ele já disse, eu sei que vocês estão aí. Porque para uma pessoa chegar a fazer isso, hein? Uma pessoa normal não faz, não tem condições não. Tem que ser endemoniada mesmo. Aí eu disse, em nome de Jesus, saiam agora. Quando eu disse isso, aí os espíritos começaram a manifestar. Ele caiu no chão. Na hora, uma vizinha entrou. Tem vizinha, meu irmão? Só Jesus na causa. E o cara se batendo, espumando no chão, eu dizendo, sai agora, saia fulano, saia ciclano. Aí a vizinha, fulano, o que é isso? Minha filha, pelo amor de Deus, vai embora daqui. E ele lá no chão espumando. Aí ela, valeu-me, meu Deus. Aí eu fechei a porta, continuei a libertação. Ele levantou, chorando, dizendo, pastor, a partir de hoje eu sou um novo homem. Aí eu disse, se você não se entregar a Cristo, ou seja, não colocar o capacete da salvação, não vai adiantar muito não.
eles vão voltar e talvez voltem pior. Aí ele ainda foi, ouviu a palavra de Deus com a gente pregando e ouvindo, e olha que coisa maravilhosa, irmãos. Hoje eu não sei nem como ele está mais, porque a gente veio para o lado de cá e nunca mais fomos lá. Mas você veja que opressão leva a pessoa a ficar cativo depois de um tempo. É nisso que vocês precisam ter cuidado. Amém? Resumindo, o drogado vai, usa uma droguinha, depois vai para um centro de recuperação, a família coloca, ele aceita, porque ainda tem isso, tem que aceitar, tem gente que não aceita. A opressão está tão forte que não aceita. Aí a pessoa sai do centro de recuperação, vive até bem, daqui a pouco acorda, do nada dá vontade de usar droga. E o que é que faz isso? A pessoa por si mesma, sozinha? Não. Existe um espírito oprimindo a vida daquela pessoa. É por isso que não vai adiantar só ir para a casa de recuperação. Essa pessoa tem que ser tratada com o evangelho. Para ficar livre. Entende? Você acha que o marido quer bater na esposa porque ama bater? Não, tem marido até que é assim, já é um cativo do diabo. Mas tem marido que não, bate uma vez, se arrepende, chora, rapaz, meu Deus, como chora. Mas tem outra vez que ele ouve de novo, larga o pau nessa mulher, rapaz. Ouve, irmão. Isso é tipo de vida? Não mesmo. A vontade sempre é mais forte do que a vontade da pessoa. Olha, quando a vontade que vier para você for mais forte do que a sua, quer dizer não, tenha certeza que já tem um espírito falando no seu coração. Ou no seu ouvido. Todas as vezes que a vontade for, você diz assim, não vou não. Vou nada, está tudo errado aí. Mas depois a última vez. Essa última vez você perdeu. A sua vontade foi mínima. Agora a vontade do Espírito, porque ele gosta. Os espíritos gostam de entrar em pessoas para quê? Para fazer pessoas beberem sangue, porque eles gostam de beber sangue. Aí no terreiro eles fazem pessoas beber sangue. Mas tem uns espíritos aí, pastor, as Pombagira, as Maria Padilha, gostam de fazer sexo. Presta atenção nisso. Então o que é que elas vão fazer? Vão fazer de tudo para você ir fazer o que elas querem. É acima da sua vontade. Quem está compreendendo? Amém? Amém? Mas se você se libertar disso, fechar essas portas, acabou-se. Foi para isso que o Filho se manifestou, para desfazer as obras do maligno. Para isso que vocês têm Cristo hoje. Para desfazer as obras do maligno. Amém? Aí já tem outros espíritos que levam a pessoa a gostar de apanhar na vida. Porque roda e vira, a pessoa gosta de levar apanhar. Tem gente que gosta. Mas não é porque a pessoa gosta em si, é porque tem algo que empurra ela para receber pancada. Você entende? Olha como é a situação do ser humano aqui. É guerra direta, irmãos. É guerra constantemente. Em todas as áreas, viu? Os espíritos gostam disso. Os espíritos gostam de se alimentar, ver você comendo. Eles não têm o cheiro da pizza. Aí gostam de entrar na pessoa para a pessoa explodir. Assim como eu não, viu, irmãos? Mas a pessoa pode inchar tanto e ficar um obeso mórbido que não consegue nem levantar da cadeira. Tem gente assim, que dificilmente se levanta. Eu como porque é onde eu me satisfaço, pastor Júnior. Não, você come porque um anjo caído fica no seu ouvido. Coma, rapaz, é melhor assim, alivia a sua dor. É a mesma coisa de usar droga. Beber cachaça.
A situação está difícil, o homem entra em casa, vê aquela situação difícil com os filhos, mulher, o espírito grita logo, rapaz, vá no bar, os seus colegas estão lá, vai dar de graça, é de graça. Aí a pessoa vai, chega lá, tem de graça. Aí bebe, aí cai, aí o cachorro lambe a boca. Eu já vi o cachorro lambendo a boca de uns bebês. Eu até tentei pegar o bichinho, mas ele achou ruim. Aí, bom, você quer beijar o cachorro, então fica aí. Rapaz, que negócio. O que determina o cativeiro e a opressão? O que é que determina o cativeiro e a opressão? O tamanho da porta que você abre. Isso vai determinar. Se a porta for pequena, você dá lugar a uma opressão. Mas se você começa a abrir portas maiores, aí você vira cativo do diabo. Aí você já faz o que ele quer, sem nem pensar duas vezes. Cativeiro são experiências espirituais, convívio com as trevas, rituais, leva a pessoa ao cativeiro também. Né? Já a opressão são coisas mais leves, né? Menos pesada, aí já começa, a pessoa já entra numa situação de opressão. Eu posso estar sem opressão e sem ser cativo, pastor? Pode, livre. Foi para isso que Jesus veio, para deixar você livre. Você passa por isso na sua vida, você pode ficar livre com Cristo Jesus. Enfermidades, dores, essas coisas todas podem deixar livre. Amém? Eu anotei aqui uma observação para vocês. A opressão, ela pode virar um cativeiro, viu, irmãos? Você está numa situação um pouco, não, pastor, eu estou falhando, mas é pouco. Pode levar você a um cativeiro, ou seja, os espíritos fazerem morada em você. Entende isso? O rei Saul é um dos melhores exemplos que temos. Um rei que Deus chamou, levantou, porque o povo escolheu ele. Era um homem alto, bonito. E aí o rei Saul começou a abrir portas de opressão. Ele começou a ficar oprimido até o ponto de querer matar Davi. Quando ele teve intenção de matar Davi, ele abriu uma porta maior de homicídio. Essa porta fez ele ficar cativo por um espírito de loucura. E no final de tudo, como foi que Saul se acabou? Tirou a própria... Como é quando a pessoa, irmãos, chega ao ponto de tirar a própria vida, ele cumpriu todas as metas de Satanás e chegou ao nível máximo do cativeiro. Era só isso que o diabo queria. Ganhou aquela alma para ele. Ele chega logo no ouvido da pessoa, rapaz, se mate, porque assim você vai resolver sua vida. Não vão nem lembrar das suas dívidas, não vão nem lembrar. É mentira. Agora é que você vai ter dívida. O final de todo cativeiro vai ser sempre o suicídio. Amém? Aí a pessoa já está endemoniada por completo. Esse aí é complicado, viu, irmãos? Porque às vezes eles trabalham num silêncio. Às vezes começa com uma opressãozinha. Um filho, uma sobrinha, alguém começa a se cortar. Ali é uma opressão leve. Corta os pulsos porque quer morrer. Ali é uma opressão leve. Mas logo depois pode chegar ao cativeiro. E aí a pessoa realmente tirar a própria vida. Enquanto está a opressão leve, vamos ajudar. Amém? Amém? Aleluia. A Bíblia narra caso de crianças com possessão, lembra disso? Possessividade demoníaca nas crianças. Vocês precisam estar prestando atenção nos seus filhos. Filhos, filhas, para que não tenha uma possessão demoníaca ou opressão, seus filhos serem oprimidos. Principalmente, e não é culpa deles não, viu? A maioria das vezes é um relacionamento ruim,
Um casamento conturbado, atraindo os espíritos para dentro de casa, o que é que vai acontecer? Vai passar para os filhos. Quem está entendendo? Pastor, nesse caso a criança tem culpa? Não. Isso é tudo responsabilidade do dono e da dona da casa. Os filhos refletem muito o que é o pai e a mãe. Quando vê uma casa com muita guerra, briga, discussão, os filhos já crescem tremendo. Os nervos não são mais os mesmos. Quando tem abuso infantil, os filhos, filho, filha, o que for, já cresce com aquela tendência maligna. É necessário muita coisa e é necessário que o Senhor realmente invada o coração da pessoa para tratar essas feridas. É terrível. Precisa de libertação. Algumas pessoas, quando entram em Cristo, já são saradas, a ponto a olhar para um agressor, por exemplo, e já não sentir mais ódio, mais receio, nada. Tratar até bem, às vezes, que não é obrigatório. Mas chega a esse ponto. Amém? Amém? Certo, pastor. E para todos esses casos que o senhor falou, como é que resolve? Só resolve com a cruz de Cristo Jesus. Chegou aos pés da cruz, a solução vem na carreira. É. Daí a importância de você carregar a cruz de Cristo dentro da sua casa e mostrar aos seus filhos a cruz de Cristo para eles crescerem com uma visão totalmente diferente. Eles não podem ser o que vocês foram no passado. Eles precisam ser o que vocês são hoje. Aí a situação muda. Cada vez que você liga para o seu marido, para a sua esposa e começa a brigar na frente dos seus filhos, isso vai refletindo e os filhos pequenininhos já começam a ficar sendo, convidando espíritos malignos, a ponto de não conseguirem dormir mais. E às vezes não falam por quê, mas vez ou outra aparece um espírito para eles, eles não dizem, ficam calados a maioria das vezes. Tem até próprios espíritos que dizem, não diga nada a sua mãe nem a seu pai, que eu venho brincar com você toda noite. Rapaz, é terrível. Fora os espíritos de rebelião e rebeldia. Aí é que tem reinado nesse último tempo. Amém? É ou não é? E quando eu ando no reino da luz, fazendo o que Deus determina, eu vou estar sempre limpo. A questão é essa. Agora eu vou precisar ouvir Deus para dar os passos na minha vida. Se eu não ouvir Deus, eu vou ouvir quem? Aí eu vou fazer tudo o que Ele quer que eu faça. Lucas 8, do 35 ao 38, deixa eu abrir aqui novamente. Até vocês acharem. Vamos voltar aqui a falar do endemoniado de Gadara, o gadareno. Quem achou? Lucas 8,35 diz assim: E saíram a ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestido e em seu perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e aí tiveram medo. E os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. Toda a multidão da terra dos gadarenos ao redor lhe rogou
que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. Queriam que Jesus saísse de perto deles, porque desceu um temor sobre ele. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem, lembra do endemoniado gadareno? Olha o que diz aqui no 38. E aquele homem, de quem havia saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus despediu, dizendo: torna para a tua casa e conta tudo, quantas coisas grandes o Senhor fez na sua vida. E ele foi apregoando por toda a cidade, e com grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Ou seja, teve contato com Cristo Jesus, a libertação virá na certa. A ponto daquele homem que andava nos cemitérios, quebrando grilhões, amassando as cadeias, ele agora, o povo quando foi ver, encontraram ele aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, deixa eu ir contigo, é tão bom estar contigo, Senhor. Um homem em perfeito juízo, já não era aquele louco endemoniado. Aí Jesus disse: é melhor você ficar e começar a contar todas as maravilhas que Deus já fez sobre você. E ali nasceu o primeiro evangelista daquela região. Olha que maravilha, irmãos. Tem jeito para quem rouba? Tem. Tem jeito para quem se prostitui? Tem. Tem jeito para as pessoas que estão numa vida deplorável? Tem. Tem jeito para quem carrega as marcas desde a infância que não são boas? Tem. Há um louco teve. Esses dias eu estava ouvindo um testemunho. Um homem chegou na fila de um pastor lá em São Paulo e disse: pastor, eu posso me batizar? Ele disse: claro que pode. Basta você confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador e vamos descer as águas. Ele disse: mas eu sou mulher. Aí o pastor arregalou o olho, já ficou naquele negócio. Mas aí lembrou de Filipe. Quando estava passando, o Espírito levou Filipe para próximo a um eunuco, que não tinha nada a ver com Israel, não tinha nada a ver com nada. E o eunuco estava lendo o texto de Isaías. E aí Filipe juntou nele e começou a explicar o texto. Esse aqui é o Salvador do mundo. Aí agora precisa que você seja batizado e tal. Então o que é que me impede que eu seja batizado? Aí Filipe disse: nada. Aí desceu as águas e batizou o eunuco. Com poucos instantes o Espírito tirou Filipe de lá e arrebatou para outro canto. Essas coisas é difícil de ver hoje, mas naquele tempo era assim. O Espírito tomou Filipe, aí já está em outro canto. E o eunuco procurou Filipe: oxente, mas cadê aquele que me batizou? Mas continuou com a alegria dele. O pastor lembrou disso e disse: tal dia venha que a gente vai fazer o seu batismo. Você crê em Jesus Cristo? Creio. Uma mulher vestida de homem, com um jeito de homem. Ele disse que no dia, essa pessoa estava tão fervorosa, que no dia que foi se batizar, aí desceu aquele homem, né? Quando chegou a vez dele, desceu o homem na piscina. Quando foi feito o batismo, ele disse: eu preciso orar, pastor. Ele disse: normalmente eu que oro pelas pessoas para serem batizadas. Ele: mas me deixa orar só hoje. Aí deixou. Quando deu o microfone lá ao rapaz, o rapaz disse: a partir de hoje, Senhor Jesus, morre um homem e vai nascer uma mulher. Aí desceu as águas, levantou, foi trocar a roupa, soltou o cabelo, botou o brinco. A partir de agora, era uma mulher. Veja que libertação acontece. Basta você chegar aos pés de Jesus. Basta você desejar, como aquele homem de Gadara, desejou estar aos pés do Senhor Jesus. Isso tudo Jesus fez para lhe libertar através da cruz. Veja como é interessante, irmãos. Amém? Você crê nisso? Amém. Fique em pé em nome de Jesus. Eu quero estar junto com vocês em intercessão. E Deus abençoe a todos que participam.